Aquela mensagem parecia completamente comum, uma notificação qualquer, como tantas outras que aparecem no celular todos os dias. Mas o que ele não sabia, naquele momento silencioso dentro do quarto, é que aquela simples mensagem seria o início de uma história que milhões de pessoas no mundo já viveram, e muitas ainda vão viver, porque algumas armadilhas não parecem perigosas. Elas parecem oportunidades. Era tarde da noite. O quarto estava silencioso, iluminado apenas pela luz fria do celular. Depois de um dia cansativo, ele rolava a tela sem muito interesse, vendo vídeos, mensagens e notificações como qualquer pessoa faria, até que uma mensagem chamou sua atenção. Nova oportunidade de ganhar dinheiro pela internet. No começo ele quase ignorou. Mensagens assim aparecem o tempo todo. Promessas exageradas, ganhos milagrosos, dinheiro fácil. Normalmente é algo para simplesmente deslizar para o lado e esquecer. Mas dessa vez havia algo diferente. A mensagem vinha acompanhada de capturas de pagamentos, pessoas comemorando, depoimentos, prints de transferências bancárias, comentários dizendo que aquilo realmente estava funcionando. A curiosidade apareceu. Ele abriu a conversa. Do outro lado havia um grupo movimentado, cheio de mensagens chegando a cada segundo. Pessoas comemorando ganhos, outras dizendo que acabaram de receber pagamentos. Alguns mostravam valores que pareciam grandes demais para ignorar. No meio da conversa, alguém explicou como funcionava. A proposta parecia simples. Bastava fazer um pequeno investimento inicial para entrar no sistema. Depois disso, convidar outras pessoas. Cada pessoa que entrasse através dele geraria uma comissão, e cada nova pessoa convidada por essas pessoas também geraria ganhos. Uma rede, um sistema, uma estrutura que parecia crescer sozinha. No início, ele ficou desconfiado. Aquilo parecia fácil demais. Mas quanto mais ele lia, mais pessoas confirmavam que estavam recebendo. Havia prints de pagamentos, havia pessoas comemorando valores, havia depoimentos dizendo que em poucos dias já tinham recuperado o investimento. E então surgiu aquela sensação que muitas pessoas conhecem bem. A sensação de que talvez aquilo fosse uma chance. Talvez fosse a oportunidade que tantas pessoas procuram. Algo simples, rápido, possível de fazer usando apenas o celular. O valor mínimo de entrada era pequeno, um valor que não parecia representar um grande risco, algo que ele poderia testar apenas para ver se realmente funcionava. E então, ele fez o pagamento. A confirmação chegou poucos segundos depois. Uma nova notificação apareceu no celular. Você foi adicionado ao grupo VIP. Dentro daquele novo grupo, o ambiente era ainda mais intenso. Pessoas comemorando ganhos, celebrando novos membros entrando na rede, mostrando resultados. Parecia um lugar onde todos estavam prosperando juntos. Logo depois, veio a primeira surpresa. Uma pequena comissão apareceu na conta dele. Não era um valor grande, mas era real. Aquela pequena confirmação foi suficiente para mudar completamente a forma como ele via aquilo. Se o dinheiro estava realmente entrando, então talvez o sistema realmente funcionasse. A empolgação começou a crescer. Ele voltou ao grupo inicial e releu as mensagens com outros olhos. Aquilo que antes parecia suspeito, agora parecia uma estratégia inteligente, um sistema que se expandia através de conexões entre pessoas. E então, ele fez o próximo passo. Convidou um amigo. Explicou como funcionava, mostrou os prints de pagamento, falou sobre as pessoas que estavam ganhando dinheiro no grupo. No começo, o amigo ficou desconfiado, mas depois de ver as provas e os resultados, acabou decidindo testar também. E quando o amigo entrou, uma nova comissão apareceu. Agora o sistema parecia ainda mais real. Nos dias seguintes, ele convidou mais algumas pessoas. Algumas aceitaram, outras recusaram, mas aos poucos a rede começou a crescer. Cada novo membro parecia reforçar a ideia de que aquilo estava funcionando exatamente como prometido. As notificações de comissões começaram a aparecer com mais frequência. Pequenos valores, mas constantes. O grupo estava cheio de mensagens animadas, pessoas comemorando ganhos maiores, algumas diziam que já tinham recuperado todo o investimento inicial, outras afirmavam que estavam lucrando muito mais do que esperavam. O clima era de entusiasmo. Parecia que todos estavam participando de algo que apenas estava começando, algo que ainda iria crescer muito mais. Mas então, alguma coisa mudou. No meio das mensagens de comemoração, apareceu uma pergunta simples. Alguém mais está com dificuldade para sacar? No início, ninguém deu muita atenção.
Em grupos grandes sempre existem dúvidas, sempre existem problemas técnicos. Um dos administradores respondeu rapidamente dizendo que era apenas um atraso temporário no sistema, nada para se preocupar. A conversa continuou normalmente. Mais pessoas entrando, mais mensagens animadas, mais prints de ganhos. Mas algumas horas depois, outra mensagem apareceu. Meu saque também não caiu. Depois outra, e mais outra. As perguntas começaram a se repetir. Algumas pessoas disseram que o dinheiro ainda estava na plataforma, mas o pedido de saque não estava sendo processado. Outros afirmaram que o valor simplesmente desapareceu. A tensão começou a crescer. Os administradores tentaram tranquilizar o grupo. Disseram que o sistema estava passando por uma atualização, que tudo seria resolvido em breve. Pediram paciência. Algumas pessoas acreditaram, outras começaram a ficar preocupadas. Nas horas seguintes, o clima do grupo mudou completamente. As mensagens de comemoração deram lugar a perguntas, as perguntas deram lugar a reclamações. E então aconteceu algo que ninguém esperava. O grupo desapareceu. De uma hora para outra, sem aviso, sem explicação. A conversa simplesmente sumiu da lista de chats. Confuso, ele tentou acessar o site da plataforma. A página demorou para carregar e depois mostrou apenas uma mensagem de erro. Tentou novamente. Nada. Tentou atualizar. Nada. Minutos depois, uma nova notificação apareceu no celular. Era uma mensagem de alguém que também estava no grupo. Você também perdeu acesso? Foi nesse momento que a realidade começou a aparecer. Ele abriu o aplicativo da plataforma mais uma vez e verificou o saldo. O valor que antes parecia promissor, agora mostrava apenas um número frio e vazio. 0. Sem explicações, sem suporte, sem respostas. O dinheiro simplesmente tinha desaparecido. Naquela noite, sentado no mesmo quarto silencioso onde tudo começou, ele começou a pesquisar mais sobre aquilo que acabara de viver. Foi então que encontrou um termo que descrevia exatamente o que tinha vivido: pirâmide financeira. Esses sistemas existem há décadas, sempre com pequenas variações, sempre com novas apresentações, sempre adaptados às novas tecnologias. Mas o funcionamento continua sendo o mesmo. No início, algumas pessoas realmente recebem dinheiro. Isso cria a ilusão de que o sistema funciona. Esses primeiros pagamentos servem como prova para atrair novos participantes. Cada nova pessoa que entra traz mais dinheiro para dentro da estrutura. Enquanto novas pessoas continuam entrando, a pirâmide cresce. Mas existe um problema inevitável nesse modelo. Ele depende de crescimento infinito. E crescimento infinito simplesmente não existe. Em algum momento, o número de pessoas novas começa a diminuir. Quando isso acontece, não há mais dinheiro suficiente para sustentar os pagamentos prometidos. E então, a estrutura desmorona. A pirâmide colapsa. E quando isso acontece, apenas uma pequena parte das pessoas consegue sair com lucro. Todo o restante fica com prejuízo. Aquela experiência deixou uma marca, não apenas pelo dinheiro perdido, mas pela compreensão de como essas armadilhas funcionam. Elas não aparecem como golpes óbvios, elas aparecem como oportunidades. Elas usam histórias de sucesso, provas de pagamento, depoimentos convincentes, tudo projetado para parecer legítimo. E muitas vezes, as próprias pessoas que convidam outras pessoas não percebem que estão dentro de um sistema destinado a falhar. Dias depois, quando caminhava pela rua no início da manhã, ele pensou em quantas outras pessoas provavelmente estavam vivendo a mesma história naquele exato momento. Em algum lugar, alguém estava recebendo uma mensagem prometendo dinheiro fácil. Em algum lugar, alguém estava acreditando que encontrou uma grande oportunidade. Em algum lugar, uma nova pirâmide estava começando a crescer. Mas agora, ele sabia reconhecer os sinais. Promessas de ganhos rápidos, sistemas que dependem de convidar outras pessoas, lucros que parecem fáceis demais. Porque quando algo parece bom demais para ser verdade, quase sempre é. E às vezes, a única coisa que realmente ganhamos com certas experiências é a consciência necessária para não cair na mesma história novamente.